como lidar com as emoções? Esse é o desafio da maioria das pessoas e eu acredito que o seu também, senão você nem estaria aqui neste vídeo, não é verdade? Então eu quero refletir sobre isso, falando um pouco da minha experiência, da forma que eu observo as emoções, e de repente pode te inspirar para que você aplique na sua vida aí de alguma forma. Mas antes, eu quero te convidar a fazer uma autopercepção. Se for possível, no ambiente em que você se encontra, pare por um instante, respire fundo. E coloque a atenção no seu interior. Que emoção está se manifestando neste momento no seu corpo? Como você está se sentindo? Você está tranquilo, relaxado, calmo? Ou você está agitado, nervoso, ansioso? Ou de repente pode ser que você esteja triste, desanimado? Se possível, anote em um papel ou no seu celular. Faça esse exercício e no final do vídeo você pode fazer novamente e comparar aí se mudou alguma coisa na emoção que se apresenta no seu corpo. Eu já comentei aqui que quando eu comecei no processo de autoconhecimento, eu estava num momento onde eu tinha muitos conflitos. Resumindo, eu estava sofrendo, né? Queria encontrar a paz. Não necessariamente eu sabia disso com essas palavras, mas eu queria parar de sofrer. E uma das coisas que me fez levar a sério isso, me aprofundar no autoconhecimento, estudar, né? Buscar a cura de certa forma, foi a oscilação das emoções. Eu comecei a ficar mais sensível, a sentir tristeza, às vezes do nada. E muitas vezes eu quis controlar isso, eu não queria, né? Quando eu comecei, eu criei uma rotina onde eu fazia meditação, leitura. Eu acordava, já ia meditar, depois eu lia. Tirava ali uma meia hora, às vezes até uma hora para mim, antes de tomar café. E isso foi me ajudando a ficar mais calma. Então eu era ansiosa, isso foi mudando com o tempo. E eu passei a gostar disso. Então, às vezes eu fazia meditação 2, 3 vezes por dia. Já aconteceu de ficar uma hora meditando, porque eu queria ficar ali num estado de relaxamento, de paz, né? Da forma que eu achava até então. Então, fui levando isso por acho que 2, 3 anos. Até que recentemente eu me dei conta que aquilo que eu achava que era paz, não necessariamente era paz. Sabe aquela paz que excede o entendimento, né, que as pessoas falam? Eu entendi, de certa forma, que não era aquilo, que eu estava errada. E como que eu percebi isso? Eu acho que eu estava, não lembro se eu estava lendo alguma coisa, mas enfim. Aí eu cheguei a um questionamento, a uma reflexão, que eu estava sempre tentando manter aqueles estados onde eu estava calma, tranquila, o que eu achava que era estar em paz, e tentando fugir dos estados onde eu não queria, nos estados, por exemplo, quando eu estava ansiosa, quando eu estava triste, tentando fugir daquelas emoções que eu considerava como negativas.
Aí eu fui fazer esse questionamento, essa observação, que se eu estava fazendo esse movimento para tentar sustentar os estados de paz, o próprio movimento, né, essa busca de tentar fugir do oposto para manter isso, de certa forma, era um sofrimento. Era um tipo de apego aos estados que eu considerava positivo e uma resistência em sentir as emoções que eu considerava negativa. Então perceba que é uma coisa bem sutil, mas quando você percebe isso, isso já muda a forma que você se comporta diante das emoções. Então perceber isso me trouxe clareza. Enfim, foi interessante perceber isso. Claro que eu precisei passar por um processo, né, para depois me dar conta disso. Mas não significa que isso já trouxe assim uma luz e resolveu e eu já fiquei em paz com as emoções. Não. Eu continuei ainda querendo controlar. E, se eu não me engano, até o mês passado, eu fazendo isso, e eu me dei conta que eu ainda estava fazendo isso. Inclusive, eu estou fazendo uma mentoria com o Ada e a Lara. Teve um momento que a Lara falou: você está querendo que a tristeza seja alegre, mas a tristeza é tristeza. E eu pensei, nossa, é verdade, né? Tristeza é tristeza, como que eu vou querer que ela seja outra coisa? Justamente porque eu estava comentando que eu estava sentindo tristeza, assim, do nada, né? E eu estava fazendo movimentos para expulsar essa tristeza, para não sentir. E aí eu me dei conta que a tristeza também fazia parte de mim, assim como a alegria, que não tem essa questão de emoções negativas e emoções positivas. Isso é um julgamento que nós fazemos, e esse julgamento é o que nos causa sofrimento. Então, primeiro passo para lidar com as emoções com mais leveza é justamente aceitar aquilo que se apresenta a você. Se for uma tristeza, uma ansiedade, enfim, o que quer que seja, é uma emoção e é passageira. Não significa que você seja aquela emoção. Está em você, faz parte, mas assim como as emoções que te fazem bem, né, de certa forma, que você considera positivas, essas negativas também vão passar. Todas são passageiras. Então, quando você aceita isso, você já meio que se coloca em um nível acima da emoção. Aí você já começa a se dissociar daquilo que você está sentindo. E aí, com a prática, fazendo esses exercícios de se auto-observar, relaxar, de aceitar, você começa a perceber uma quietude lá no fundo, uma paz que começa a surgir naturalmente, trazendo a consciência para você que você está muito além das suas emoções, né? E que mesmo que se manifeste no seu corpo uma tristeza, por exemplo, uma ansiedade, qualquer que seja a emoção que é passageira, lá no fundo vai existir uma paz, uma quietude. E isso vai te trazer, de certa forma, uma habilidade, vamos colocar assim, para lidar com as suas emoções de uma forma diferente.
com sabedoria. Para finalizar, eu quero te convidar novamente a fazer aquele exercício. Como você se sente agora, depois de assistir este vídeo? E comente aqui se você vai fazer esse exercício diariamente. É importante observar as suas emoções e aceitar, claro. E a vida vai te conduzindo aí com toda a sua beleza. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.